série nova, um tempo novo de aprendizado diante do Senhor, um tempo novo de crescimento junto com o Senhor. E durante esse ano a gente vai crescer em vários assuntos. O pastor Gustavo está com o coração aquecido para compartilhar muitas coisas com vocês. Mas o tema do primeiro mês ficou sob minha responsabilidade, conversando com o Sebastião também, que vai dividir o púlpito comigo, e no final do mês o pastor Gustavo retorna, pregando aqui. Um dos livros que mais me impactaram no ano passado virou série aqui, nesse mês de janeiro, no Jardim São Paulo. O título da série não é o título do livro, eu já conto para vocês qual livro é, mas o tema que o Senhor colocou no meu coração para conversarmos durante todo esse mês é Cristo em nós. Engraçado que na foto que a gente tem aqui é um Cristo pintado numa parede. E talvez essa seja a visão que muitas pessoas têm a respeito de Cristo. É o Cristo dos filmes que a gente assiste, é um Cristo pintado na parede, mas um Cristo que não vive, não age, um Cristo que é muito bom para histórias, mas que não é bom para dizer para mim o que é certo, o que é errado, para me conduzir na minha caminhada diária, para me mostrar como eu devo viver. Afinal, eu sou o Senhor de mim. Eu sei o que é melhor para mim. Que Cristo que nada. Eu faço o meu próprio caminho. 2020, eu escrevi as minhas próprias metas. Cristo em nós. Alguns desafios são colocados diante da gente. Na agenda desse mês, hoje a gente vai conversar sobre o Cristo que nos persegue. Na semana que vem, falaremos sobre o Cristo que morreu por nós. Dia 19, o Cristo que é suficiente para nós. Dia 26, o Cristo que nos diz quem somos. Para a gente que já está há algum tempo na igreja, é muito fácil a gente ter respostas bate-pronto a respeito de quem é Cristo, a respeito da obra dele, a respeito do que ele fez na cruz, a respeito do que ele diz a nosso respeito. Mas muitas vezes a gente não para pensar e não internaliza essas verdades. A gente tem respostas prontas, mas aquilo dificilmente é verdade no nosso coração. E o desafio que eu quero propor a vocês durante todo esse mês de janeiro, durante cada sermão, cada mensagem, é que vocês olhem para o Cristo que vive em você, para o Cristo que vive entre nós, Espírito Santo que está conosco, sendo vida na vida da igreja, que Ele te desafie a aprender essas coisas. Hoje, a palavra de Deus que eu quero compartilhar com o seu coração é a palavra que está em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Acompanhe a leitura da Bíblia. Essa é a versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui. Assim como um dia o Senhor nos encontrou perdidos, sujos num tremedal de lama, num poço de lama e perdição, nós retornamos a Ti porque reconhecemos que foi o Senhor que nos tirou de lá. Reconhecemos que o Senhor nos colocou sobre uma rocha alta e tem posto em nossos lábios
um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor, e muitos têm podido ver isso, Senhor. Por isso, nessa hora, como teu povo, como o povo que recebeu nos lábios os louvores do Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que precisamos desesperadamente ouvir a tua palavra. Precisamos, ó Deus, que ela caia como chuva, molhando, regando o coração, a terra seca do nosso coração. Faz isso por misericórdia. Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir, quebra dentro de mim todas as barreiras que possam impedir que eu comunique a tua palavra aos meus irmãos hoje. Derruba, Senhor, no nome de Jesus, todas as barreiras no coração dos meus irmãos, para que eles recebam a tua palavra também. Que todos os corações aqui sejam terras férteis, ó Deus, para a tua palavra, e que ela cresça, e que ela frutifique, e que ela se multiplique, Deus, no solo do nosso coração, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. No ano passado, nós ficamos bastante tempo no Evangelho de Lucas, vimos as parábolas de Lucas, as parábolas que Jesus contou no caminho, indo para Jerusalém, caminhando para Jerusalém para a sua missão final, que era entregar a sua vida, morrer no Calvário por nós. Jesus contou várias parábolas, ensinando os seus discípulos a respeito da vida do reino. E algumas dessas parábolas falavam sobre pessoas perdidas, coisas perdidas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a pergunta que eu queria começar esse sermão provocando você é: por que você é cristão? Por que você é cristão? Eu nasci na igreja e com 26 anos de igreja eu ouvi essa pergunta de uma forma muito desafiadora. Foi num retiro que eu fui ano passado lá em Brasília com o pastor Ricardo Barbosa, e ali a gente passou 3 dias longe de todo barulho, sem celular, sem criança, só lendo, meditando na palavra de Deus, conversando, sondando as razões do nosso coração. E eu saí de lá de Brasília com esse livro de presente. Se você não consegue enxergar, é Por que Sou Cristão, do John Stott. E esse livro colocou ainda mais um negocinho aqui na cabeça que eu fiquei coçando. Não era piolho não, gente. Mas fiquei coçando assim e... Por que eu sou cristão? Talvez de bate-pronto, se alguém te perguntar hoje, por que você é cristão? Você tem uma resposta pronta para dar: porque eu moro num país de maioria cristã. Afinal, todo mundo que nasce no Brasil ou é católico ou é evangélico. Está enquadrado no bolo lá dos cristãos. Eu nasci num país de maioria cristã, eu sigo, fui educado na escola assim, todo mundo se benze, todo mundo sabe orar o Pai Nosso. Eu nasci num país cristão, moro num país de maioria cristã e não quero brigar contra isso. Cada um tem a sua fé, a gente mistura tudo e está tudo certo. Essa é uma razão, porque as pessoas dizem que são cristãs hoje em dia. Mas talvez você seja alguém que é um bom presbiteriano, cresceu na igreja presbiteriana, ouviu a doutrina reformada e daí dá uma outra resposta: eu nasci numa família cristã. Filho de crente, é crentinho, gente? Sim ou não? Filho de presbiteriano é presbiterianinho? Mas muita gente dá essa justificativa, né? É a religião dos meus pais, é a religião da minha família. Eu segui os passos dos meus pais. O apóstolo Paulo, né? Sou judeu de judeus. Eu, na minha família, 4ª geração de presbíteros. O meu bisavô, meu avô, meu pai. Eu não cheguei a ser eleito presbítero, mas pastor na igreja presbiteriana também é presbítero de um outro jeito. Depois o presbítero Sebastião te explica isso melhor. Mas a 4ª geração de liderança na igreja, olha só que coisa. Talvez essa seja a justificativa que muitas pessoas dizem: eu vou na igreja porque meu pai me leva. Quando eu era criança, minha mãe me obrigava, me colocava aquela roupinha engomadinha, falava: se você sujar com os meninos, começar a correr, se o diácono tiver que te trazer para dentro da igreja, na época que os diáconos ainda torciam a orelha da gente para trazer de volta para a igreja, se o diácono tiver que te buscar, você vai ver só quando chegar em casa. E daí eu cresci nesse costume de minha mãe me levar para a igreja, e chegou em determinado momento, eu falei: eu vou seguir isso porque afinal estou acostumado já. Uma terceira resposta, e a resposta dos mais piedosos: porque em determinado momento da minha vida, a minha mãe não me levava mais obrigado para a igreja. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, e daí a minha vida mudou. Eu me lembro até a data, Tássio.
Eu me lembro a data em que isso aconteceu. E depois eu lembro quando eu me batizei, ou talvez fui batizado na infância, professei a minha fé já na adolescência. Eu me lembro de tudo isso, tenho tudo anotado. Talvez morar num país de maioria cristã, talvez nascer numa família cristã, ou ter uma experiência pessoal com Jesus, são coisas que ajudam a gente a se tornar cristão. Mas existe um motivo por trás e antes de tudo isso, que é o motivo pelo qual todos nós somos cristãos. É o motivo pelo qual todos nós, um dia, assentimos à nossa cabeça todas as perguntas que foram feitas pelo pastor aqui na frente. E a resposta que a gente deu não foi porque nascemos num país de maioria cristã, não foi porque a nossa família nos obrigou, nos ensinou o que a gente está acostumado, e não foi porque um dia tivemos uma experiência pessoal com Jesus, não. Olha o que o John Stott fala na abertura desse livro, já no primeiro capítulo, a respeito do porquê ele é cristão, e eu me identifiquei muito com ele, espero que você se identifique também. O fato de eu ser cristão não se deve, em última análise, à influência de meus pais e professores, nem à minha decisão pessoal por Cristo, mas ao próprio Jesus Cristo. Ao próprio Jesus Cristo que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele, a fim de seguir meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa dele, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. É por isso que nós somos cristãos. Não é pelo costume, não é pelo status quo da nossa sociedade, não é pela experiência ou pelo sim que eu disse para Jesus, mas é porque Jesus disse sim muito antes para mim, e Ele me buscou, Ele me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele, mesmo quando eu queria seguir o meu caminho, mesmo na minha teimosia, Ele me buscou, Ele me perseguiu, Ele me caçou. E é engraçado como um poeta britânico, ele usa essa linguagem que Cristo é como o cão de caça do céu. E eu fiquei muito chocado quando ele comparou Cristo a um cão. O John Stott até cita aqui no livro. Mas existem bons cães de caça e péssimos cães de caça. Cristo é aquele cão de caça que Deus enviou do céu para nós, para nos perseguir em nossos maus caminhos, a fim de que fôssemos encontrados por Ele e arrastados de volta ao aprisco. A figura que o John Stott tinha na mente era daquele cão que busca a ovelha que está desgarrada, está longe do aprisco. E a gente leu Lucas capítulo 19, uma história real. Depois de tantas parábolas, a gente ouve a narrativa de uma história real, que é a história do Zaqueu. E eu sei que na hora que a gente começou a ler a parábola, você ficou com aquela musiquinha na cabeça, que ninguém aguentava mais há uns anos atrás ouvir, né? A música do Zaqueu. Eu não vou cantar, prometo para vocês, que não vou cantar ela hoje, mas sobre o que Jesus quer tratar com a gente ao se encontrar com esse rapaz, o Zaqueu. Depois de contar tantas histórias, agora Lucas registra no seu evangelho uma história verídica do encontro que ele teve com esse homem, Zaqueu. A gente vai ver, se a gente olhar e voltar algumas páginas no Evangelho de Lucas, se você está com a sua Bíblia física aí, ou com a Bíblia no seu celular, você vai ver que no capítulo 15, 3 parábolas são contadas sobre perdidos e encontrados. Eu preferi colocar encontrados, porque a gente colocar achados e perdidos, parece que a pessoa achou por acaso, né? Mas é interessante que nessas 3 historinhas que Jesus conta no capítulo 15 de Lucas, são pessoas que perderam alguma coisa, mas pessoas que encontraram porque buscaram encontrar. A primeira história é a história da ovelha perdida, capítulo 15, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Uma perda, um encontro. Ainda no capítulo 15, versículo 8, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Uma perda, um encontro.
Versículo 32, no capítulo 15, a terceira história que Jesus conta. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tanto a parábola da ovelha que se perdeu, como da dracma que foi perdida, quanto do filho, que nós estudamos aqui durante um mês inteiro. Depois tivemos mais um sermão sobre a parábola dos 2 filhos, o filho pródigo. Os 3 se perderam, mas foram encontrados, foram achados por um perseguidor, por um pastor que foi atrás da ovelha, por uma mulher persistente que colocou a lamparina para procurar aquela moeda perdida, por um pai que todos os dias se colocava na janela para encontrar o filho. Depois de contar as histórias, a gente chega na história do Zaqueu. E a história do Zaqueu nos fala algumas coisas, nos conta algumas coisas. A primeira dessas coisas que a história de Zaqueu nos fala a respeito do nosso anseio, dos anseios do nosso coração. Vamos ler juntos os versículos 2 a 4? Vamos lá? Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Olha só, mais uma pessoa procurando. Só que o Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas qual outro verbo está em destaque aí? Correndo. O terceiro verbo, subiu. Existia um anseio no coração de Zaqueu por ver aquele de quem ele havia ouvido falar. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não procurava só tentando olhar como um curioso na multidão, ele correu. Sabe, eu conversando com a Bia, ela viajou no ano passado várias vezes para Campinas, ela falava que quando havia um acidente, o pessoal até diminuía a velocidade dos carros só para dar uma olhada, aquela olhadinha de curioso. No acidente que tinha acontecido. O olhar de Zaqueu para Jesus não era o olhar de curioso, aquela passadinha rápida. Ele correu adiante para ver Jesus. E ele subiu a um sicômoro. Ele queria muito ver aquilo, porque existia um anseio no coração de Zaqueu. Meus irmãos, se nós olharmos com sinceridade para o nosso próprio coração, nós perceberemos que dentro dele existe um desejo escondido. Existe uma sede que grita silenciosamente por ser saciada. Uma sede desesperadora por ser saciada. Santo Agostinho, no começo do seu livro As Confissões, ele escreve e diz: Senhor, Tu nos fizeste para Ti, o nosso coração só estará satisfeito quando se encontrar contigo. Era essa sede, era esse anseio que Zaqueu tinha no coração dele, só que ele precisava encontrar Jesus, ele procurava ver Jesus, ele correu para adiante, ele subiu no sicômoro para se encontrar com Jesus, para ver Jesus. O anseio do coração do qual Agostinho falava mais tarde, no século passado, foi revisitado pelo famoso C.S. Lewis. Ele escreve: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem desejos, existem anseios no nosso coração que clamam por ser satisfeitos. E nada nessa terra pode satisfazer esses desejos. A única conclusão lógica a qual nós podemos chegar é que só Jesus pode saciar a sede do nosso coração. O nosso coração que grita, o nosso coração que corre, que sobe a sicômoros dia a dia. O nosso coração que quer encontrar Jesus, mas que tenta buscar no sexo, nos encontros casuais, em relacionamentos vazios, nas amizades. Tenta encontrar, às vezes, até dentro da igreja, no relacionamento com os irmãos, a aprovação que eu preciso. Existe uma sede no seu coração que só Jesus pode saciar. A única explicação lógica para esse anseio que o seu pai, que a sua mãe, que os seus filhos não conseguem saciar dentro do seu coração é Jesus. Parece meio óbvio dizer isso, mas diante da obviedade da pergunta, por que sou cristão? Às vezes a gente fica sem resposta.
Primeira coisa sobre a qual a parábola, a história de Zaqueu nos fala sobre os nossos anseios, diz que nós temos uma sede no nosso coração. Segunda coisa sobre a qual a história de Zaqueu nos fala é sobre um Cristo que nos persegue e que olha a gente se debatendo, buscando em tantos lugares saciar essa sede, e Ele nos persegue, Ele vem até nós. Quando a gente está correndo dele, procurando as coisas erradas, quando a gente está correndo para longe de Jesus, procurando em coisas erradas satisfação para a nossa sede, Ele corre atrás de nós, nos perseguindo. Vamos ler juntos o versículo 5? Vamos lá? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Uma outra versão antiga diz: me convém pousar na tua casa. O verbo dessa palavra, pois me convém, a palavra convém, essa palavra dei no grego. Jesus não fala, é conveniente ficar na sua casa hoje, eu vou ficar lá, já que a gente começou uma conversa mesmo, Zaqueu, vamos bater um papo lá na sua casa, na mesa, jantando. Não é isso. Jesus fala, eu devo ficar na sua casa. Existe algo que precisa ser feito e algo que eu não posso abrir mão. Eu devo ficar na sua casa. Jesus deve ficar na casa do líder de coletores de impostos, porque é isso que Zaqueu era, um publicano. Um publicano era tido como inimigo da nação, porque ele cobrava impostos, e cobradores de impostos geralmente lá em Israel, não aqui no Brasil, isso não acontece aqui. Lá em Israel, os coletores de impostos extorquiam das pessoas, roubavam, se enriqueciam com o dinheiro que era do povo, mas aqui no Brasil, século 21, é outra história. Mas o Zaqueu era uma pessoa não grata, lá na região dele. E ele era um chefão, ele não era um simples coletor de impostos, ele era um dos maiores, porque a região onde ele morava, Jesus está chegando em Jericó aqui, era uma região que era passagem de várias das principais rotas comerciais do Oriente Médio. Então pensa no dinheiro que rolava por ali de imposto. E ele era o maior desses, ele era um dos maiorais. Aí o líder dos coletores de impostos recebe esse convite de Jesus: eu devo ficar na sua casa. Vocês que leram com a gente no ano passado o Evangelho de Lucas, sabem que quem fica bravo com isso, Jesus comendo com pecadores? Os fariseus. Os fariseus. Engraçado a gente ver que eu preguei a parábola do fariseu e publicano, dos dois que sobem ao templo para orar, um ora todo arrogante, o outro ora com humildade, e a postura dos dois perdidos. Tanto o religioso era perdido, quanto o publicano, o cobrador de impostos, aquela pessoa que ninguém gostava de ficar, o político da época, os dois eram pecadores, só que um reconhecia isso, o outro não. E aqui a gente vê um cobrador de impostos, um excluído, recebendo o convite de Jesus, sendo perseguido por Jesus. Vou fazer um xiste aqui. Você já recebeu conhece alguém que quando você está conversando, do nada se convida para comer na tua casa? Aquela pessoa que tem tanta intimidade com você que está conversando, a gente podia ir lá na sua casa amanhã para filar uma boia? Jesus se convida para ir na casa do líder dos coletores de impostos, o Zaqueu. Jesus se convida para ir para lá, para a casa do Zaqueu, e fala, eu devo ficar na sua casa. É o lugar para onde eu vou. Jesus deve ficar na casa de Zaqueu, porque isso estava em conformidade com o quê? Com o chamamento dele, a missão dele. Jesus não foi para ter uma jantinha casual. Jesus não foi para ter um almoço, uma janta grátis com Zaqueu, não. Jesus tinha missão para cumprir ali, a missão dele era encontrar, era perseguir, era atingir no fundo da alma do Zaqueu que estava perdido, mas que tinha uma sede no coração dele, que precisava desesperadamente ter essa sede saciada. Tudo isso que Jesus faz, eu devo cear na sua casa, tem tudo a ver com o propósito para o qual Jesus veio ao mundo, o propósito para o qual ele se encarnara.
E essa palavra me convém ficar hoje na sua casa. É engraçado que no grego é a mesma palavra que a gente usa para morar, para habitar. Olha só que coisa linda. Jesus se convida para ir para a casa do cara e se convida para morar na casa dele. A minha família veio para cá, ficou 10 dias em casa, meus irmãos. Todo mundo falou, é uma alegria quando chega, mas é uma alegria quando vai. Eu amo minha mãe, mas a alegria quando chega é a alegria quando vai embora. 2 quando vai, olha só. Mas Jesus vira para o Zaqueu, eu devo jantar com você, mas assim, eu devo não só jantar, eu quero ficar na tua casa, eu quero morar na sua casa. Jesus se convida, e aí o Zaqueu não pensa 2 vezes. Não pensa 2 vezes porque ele estava sedento, existia anseio no coração dele, e ele achava que estava perseguindo Jesus, mas não. Foi Jesus que bateu o olho naquela árvore e perseguiu Zaqueu e falou, eu devo ficar, eu devo habitar, eu devo fazer diferença na sua casa, Zaqueu. A terceira coisa que a gente aprende, além do anseio do nosso coração, além de ver que Cristo é um bom perseguidor nosso, graças a Deus por isso, por esse bom perseguidor, existe a nossa parte, a nossa resposta, a nossa responsabilidade. Vamos ler o versículo 8, vamos lá? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vem cá, Jesus chamou você, falou, desce da árvore que você está, desce desse lugar onde você está escondido, desce desse lugar aí onde você acha que vai ficar com a visão privilegiada e não vai se misturar com a multidão. Vem cá. Eu vou entrar na sua casa, eu vou mexer nas coisas, eu vou fazer uma faxina. Mas existe uma resposta que só você pode dar. Eu vou satisfazer sim os anseios do seu coração. Mas existe algo que você precisa fazer. Existe um conserto que você precisa fazer. É engraçado que Jesus não cobra isso de Zaqueu. Mas toda ação por parte de Jesus requer de nós uma resposta. Tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, tudo aquilo que Jesus deu para você, os seus bens, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, é obra de Cristo na sua vida, requer de você uma resposta. A resposta do Zaqueu, que viveu uma vida inteira torto, foi a resposta do conserto. Irmãos, a gente está começando um ano novo. E uma outra frase clichê que a gente ouve em vários lugares, o ano não vai ser novo se você não mudar. Em parte isso é verdade. Mas aqui, para o nosso propósito hoje, existe uma resposta que Cristo espera de nós. As coisas precisam ser diferentes. 2020 está começando e a gente precisa tomar algumas atitudes e resolver consertar as coisas com aquelas pessoas que a gente deixou coisas pendentes. A gente precisa ajustar o nosso foco. A gente precisa ajustar as nossas prioridades. Nesse ano que se inicia, o Cristo que te perseguiu e te atraiu com cordas de amor, entrou em sua casa e ceou com você. Nós já celebramos a ceia aqui. Esse mesmo Cristo que nós celebramos te dá a oportunidade de dividir o que você tem com os menos afortunados e de reparar os seus erros do passado com as pessoas que você lesou, feriu, machucou e defraudou. Você deixou arestas para trás? Você quebrou, rompeu o relacionamento com alguém? Você foi maldoso com intenção, com dolo? Você traiu alguém? Ou você foi traído e excluiu alguém, deletou alguém da sua vida? O Cristo que entra na nossa casa, nos persegue, cobra de nós uma resposta. A resposta do reparo. Eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Eu que roubei, passei uma vida roubando dos menos afortunados. Para os pobres eu vou dar 4 vezes, eu vou doar metade dos meus bens. E para aqueles de quem eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. A lei exigia algo em torno de 1/3
daquilo que você tinha roubado da pessoa na hora da restituição. E ele falou, não vou restituir 1/3, vou restituir 4 vezes mais. Se a gente tem um desejo no nosso coração por mais de Deus, meus irmãos, se você tem um desejo de experimentar mais de Deus e da presença de Jesus na sua vida esse ano, talvez o caminho seja esse, responder positivamente e dizer, Senhor, se eu defraudei alguém, eu estou indo consertar, eu estou indo buscar conserto. A gente gosta de ouvir a palavra da graça quando ela vem direcionada a nós, mas quando nós que somos aqueles quem tem que estender para os outros, a gente tem tanta dificuldade. O Cristo que te persegue te dá a oportunidade de responder e reparar as coisas. Por fim, essa história do Zaqueu nos fala sobre mais uma coisa, sobre a obra que Cristo faz. Os versículos 9 e 10 falam muito sobre isso. Vamos ler juntos? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só as duas palavras e uma das palavras mais caras para um judeu: salvação. Hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Houve salvação nessa casa. Quando a gente busca reparação, isso não mostra que a gente vai ser salvo. Quando a gente quer consertar as coisas, é uma prova de que nós já fomos salvos. É uma prova de que o Cristo que nos persegue entrou na nossa casa e realmente fez diferença na nossa vida. Engraçado que a gente olhou no começo desse sermão 3 historinhas que Jesus contou a respeito de pessoas que procuravam e achavam. E agora Jesus mostra um exemplo vivo, de carne e osso, não uma historinha mais, de alguém que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Alguém que estava perdido, um publicano. Assim como o publicano que subiu ao templo e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Houve salvação naquela casa. Jesus foi buscar o perdido. E essa não era mais uma historinha, era um fato que estava acontecendo, um exemplo para os discípulos. Mas onde estava publicano, o fariseu também estava. Onde Jesus estava, os fariseus estavam de olho para saber o que Jesus ia fazer. E em qual casa entrou a salvação? Na casa do pecador assumido. O religioso que só tinha olhos e boca para criticar. Ficou à parte. É como o filho mais velho, que ficou do lado de fora, bravo, bicudo com o pai, porque o pai recebeu o irmão mais novo. Irmãos, a graça chegou até nós. A obra de Cristo chegou até nós. Nós devemos compartilhá-la com os outros. A salvação chegou na nossa casa. É tempo de compartilharmos ela com as outras pessoas, até mesmo com o mais miserável pecador, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele veio te buscar, Ele veio me buscar. Ele veio trazer vida na nossa vida. Em todo evangelho vemos 2 tipos de perdidos: o religioso, representado pelo irmão mais velho, pelo fariseu, e o notório pecador, representado pelo irmão mais novo e pelo publicano. Depois de dar tantos exemplos por meio de parábolas, Jesus agora tem um exemplo vivo diante de si. E o William Hendrickson, comentarista desse texto, ele diz a respeito dessa salvação que chegou na casa de Zaqueu, ele diz, isso não quer dizer emancipação maior dos males e ser posto na posse do maior dos bens? Receber a salvação não é ser livre de todos os males dos quais nós fomos vítimas durante toda a nossa vida e receber em nós o maior dos bens, a salvação? Não significa vida eterna? Hoje Jesus chamou o líder publicano, o líder cobrador de impostos daquela árvore e entrou em seu lar com bênção. Portanto, hoje se produziu o grande milagre espiritual. O grande pastor encontrara a sua ovelha. O grande pastor entrou nas rochas escarpadas,
subiu, desceu montanhas, enfrentou o calor do deserto para encontrar a sua ovelha desgarrada, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, isso é tremendo, porque logo depois que acontece esse episódio, a história de Zaqueu, Jesus sai de Jericó e segue para Jerusalém para ser morto. Por 2 vezes aparece a palavra salvação nesse versículo 10. Logo depois, no capítulo seguinte de Lucas, nós vemos que Jesus vai buscar e salvar os perdidos. Perdidos como Zaqueu, perdidos como eu e você, porque é a obra que Jesus vai fazer logo depois, dando um exemplo vivo de uma pessoa de carne e osso que foi salva, que foi encontrada. Jesus sobe a cruz para encontrar pessoas de carne e osso como eu e você. Irmãos mais novos que se desviaram e foram para longe dos caminhos de Deus. Irmãos mais velhos que ficam fora de casa, bicudos, porque não conseguem compreender a graça do Pai. Ele veio buscar ambos os perdidos. O que nós vamos levar para casa, nós já estamos terminando. Vamos ler juntos o princípio? Reconheça que somente Cristo pode saciar os anseios do seu coração e se renda ao amor que te persegue. Reconheça. Ele é a luz do mundo, Ele é a água viva. Reconheça que só Ele pode satisfazer os anseios do seu coração e se renda. Se renda a esse Cristo que te persegue. Se renda a esse Cristo que deu a vida por você e que te persegue com graça, com amor, com bondade, com verdade. Reconheça isso. Reconheça e se renda. Reconheça isso e se renda ao amor que te persegue. Não ofereça resistência. Peça ao Senhor, no nome de Jesus, Senhor, derruba todas as barreiras, todas as resistências dentro de mim. Eu não quero mais fugir de Ti, eu quero me render a esse amor que me persegue, que me alcança. Apocalipse 3, versículo 20, Jesus dizendo a uma das igrejas da Ásia Menor, Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu farei a mesma coisa que eu fiz na casa de Zaqueu. Eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Nós celebramos a ceia hoje, irmãos. Todas as vezes que fazemos isso, nos lembramos que Cristo está em nós. Cristo em nós é a certeza de que fomos perseguidos, mas já fomos alcançados e estamos no aprisco. Se alguém ouvir a minha voz, abrirá a porta, eu cearei com ele, ele comigo. Na sexta-feira, o seu Hélio passou por um dia inteiro de exames em Jundiaí, uma bateria de exames, ele voltou muito cansado no hospital e eu consegui visitá-lo só à noite, já estava no fim do período de visitas. E eu cheguei com a porção da palavra de Deus pronta para falar com ele, mas ao perceber o cansaço do nosso irmão, me veio à mente novamente o salmo do pastor. Eu falei: seu Hélio, eu vou compartilhar com o senhor hoje aqui no hospital o salmo do pastor. O pastor que leva as suas ovelhas para as águas de descanso. O pastor que persegue a gente nos hospitais da vida, nas correrias do dia a dia, nos boletos para pagar, na criação de filhos que é tão difícil. O Cristo que te persegue nesses lugares é o bom pastor. Salmo 23 diz, vamos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no final desse texto, nós vemos que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A bondade e a misericórdia do bom pastor vão te perseguir todos os dias. Não importa o quanto você fuja, não importa para onde você fuja, elas vão te perseguir.
E o Cristo que um dia se convidou para habitar na sua casa, para habitar no seu coração, para habitar na sua vida, vai levar você para habitar com Ele para todo sempre. Para todo sempre. E é isso que nós aguardamos como igreja todas as vezes que celebramos. Todas as vezes que estamos juntos aqui, nós nos lembramos que um dia habitaremos na casa do pastor. Se hoje é o pastor que habita em nós, um dia nós habitaremos com Ele para todo sempre. Aguardamos por isso. Amém.